10 horas e 56 minutos. Edivan, vou trazer uma outra discussão para o nosso programa hoje. Qual? Você sabia que no Brasil cerca de 80% dos acidentes envolvendo queimaduras ocorrem em casa? Pois é, e desse total, só para você ter uma ideia, 40% das vítimas, olha gente, são crianças. Ai, meu Deus do céu. A Sociedade Brasileira de Queimaduras estima que aproximadamente 1 milhão de pessoas sofrem ali algum tipo de acidente com queimaduras. E lógico, né, para conscientizar a sociedade dos perigos e dos esclarecimentos necessários para a prevenção, este mês acontece a campanha Junho Laranja. E aí, gente, o Tribuna Livre está recebendo a partir de agora o doutor Marco Almeida, diretor do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Valfredo Gurgel. Doutor, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco para a gente falar aí sobre esse Junho Laranja de suma importância. Ainda mais quando a gente fala, né, em festa junina. Acho que a festa junina também está ali muito atrelada, Edivan, a essas questões, né, que acontecem, essas queimaduras, principalmente na nossa casa. Doutor, seja muito bem-vindo, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Andressa e Edivan, estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Perfeito. Ó, junho é o mês de Junho Laranja, é a campanha nacional de prevenção de queimaduras. Nesse mês, na verdade, nós temos um grande problema, que é o agravante de fogos e fogueiras, pelas questões culturais, pelas negligências de cuidados, enfim, a gente tem um grande aumento de queimaduras nesse mês, relacionada a fogos e fogueiras em até 20 vezes, infelizmente. Agora, queimadura é o ano inteiro, né? E esse ano a gente teve no primeiro semestre cerca de 23% a mais de queimaduras do que o ano passado, provavelmente por conta da liberação do álcool líquido, a livre comercialização. Isso foi liberado durante a pandemia e, com isso, os acidentes dispararam, inclusive os fatais, né? Então, a gente vai ter que discutir um pouco sobre o álcool líquido. O álcool gel também pega fogo, pessoal. A gente negligencia muito, mas o agravante, a parte ruim do álcool gel é porque a gente não enxerga a chama. Então, a gente só vai se dar conta do acidente quando já no meio da queimadura. Nossa! Então, isso são situações verdadeiras do nosso dia a dia. Qual é o índice maior, doutor Marco Almeida, com relação às crianças? São choques elétricos? Que tipo de acidente doméstico mais tem feito crescer esse índice de queimaduras? Ok, são duas informações bem importantes. Primeiro, choque elétrico é o responsável por 50% das mortes no norte e nordeste do Brasil. Acidente doméstico por eletricidade, normalmente que envolve más condições dos eletrodomésticos ou da fiação dentro de casa, ou então o pessoal fazendo gato, ou mexendo na fiação, sendo desabilitado tecnicamente, é um grande problema. Então, o pessoal vai mexer na fiação, vai mexer no poste, encosta numa rede de alta tensão. Quando não morre lá, morre pouco tempo depois. Isso quando a queda também não dá um traumatismo crânioencefálico que acaba morrendo pelo traumatismo, que cai do poste, cai de cima da casa. Então, assim, esse assunto é um assunto melindroso, certo? É um assunto que envolve normalmente negligência e falta de cuidado, porque quando a gente fala em queimadura, em acidentes de uma maneira geral, normalmente ele é prevenível, dá para prevenir, certo? Então houve um descuido, não houve uma atenção adequada. E relacionado às crianças, cerca de 70% a 80% dos acidentes é dentro da cozinha. Então por isso que a palavra de ordem, Edivan e Andressa, lugar de criança é fora da cozinha. A gente, sempre que possível, tem que isolar a cozinha do resto da casa com uma cancela. A gente tem que colocar uma barreira física de maneira que a criança não consiga entrar na cozinha. Então, uma cancela, uma portinhola, alguma barreira física, porque é lá onde acontecem os acidentes. E dizer assim, não, porque a criança foi muito rápida, ela me cegou, como a gente está acostumado a ouvir como justificativa. Na verdade, são desculpas, são descuidos, né? Porque a criança está brincando. Então, aí vão aquelas dicas básicas, tipo, vamos cozinhar com a boca de trás do fogão para que a criança tenha mais dificuldade de pegar na alça da panela ou puxar. Toalha de mesa sempre mais curta, para que a criança não puxe e derrube tudo que tiver em cima dela, inclusive faca, objeto pontiagudo. Então, são coisas básicas que podem evitar acidentes muito graves e, às vezes, fatais. Doutor Marco Almeida, e como cuidar o socorrista ali na hora?
quais os cuidados que ele deve ter para aquele primeiro atendimento a uma pessoa queimada? Ok. A pessoa queimou, o que que faz? Coloca gelo? Não, pessoal. Gelo também queima, só com temperatura negativa. A gente não passa nada, não passa nenhum tipo de produto. Pasta de dente, uma pomadinha, não sei do que lá. Não, não passe absolutamente nada. A gente simplesmente lava com água corrente, abundante, para tirar o ardor. Se tiver algum fragmento de substância colada, aderida na pele, que ela possa ser retirada com água, temperatura ambiente. Aí a gente envolve num pano limpo e depois a gente encaminha para o médico. Mas vai para o médico aonde? Normalmente uma UPA, pessoal. Né? Ninguém vai direto para o Valfredo, porque hoje o Valfredo não é uma porta aberta. Né? Que teve qualquer necessidade, sai correto para o Valfredo Gurgel. Nem para o CTQ. Na verdade, as pessoas vão para lá sendo reguladas. Então, tem uma avaliação na UPA, na unidade básica, existe um questionamento, uma necessidade, essa pessoa pode ser encaminhada para o CTQ, Centro de Tratamento de Queimaduras, que no estado nós só temos um, que é lá dentro do Valfredo Gurgel. Doutor Marco Almeida, é um índice que vem crescendo, né, de queimaduras, principalmente as domésticas, e o que é que pode ser feito para que se previna isso? A gente vê, às vezes, a mãe com o filho no colo, fazendo feijão, fazendo um arroz, fazendo um mingau. Isso é muito comum, porque o menino não tem onde você deixar ali a criança. Às vezes, as tomadas também ficam muito expostas e a criança, com a sua curiosidade, pode ali manusear, botar um friso, alguma coisa, um lápis e terminar levando choque. Que medidas preventivas a gente pode ter como orientação para as pessoas, para as babás, para os adultos também, para que se evite esse crescimento no índice de queimaduras? Então, primeira coisa, as pessoas prestarem atenção a esta entrevista, por exemplo, ao material que sai na TV, aos eventos que a gente faz normalmente no Dia das Crianças no Parque das Dunas, enfim. Na verdade, essas campanhas todas são feitas sem dinheiro, né? Nós não temos um tostão de canto nenhum, o governo também não nos auxilia nisso, né? E isso é um trabalho voluntariado, certo? Então, nós temos uma entidade que chama Pro Queimados, que é de voluntariado, que colabora muito conosco nessas campanhas, nesses eventos, e quem ajuda a manter a estrutura, inclusive, do CTQ. Mas, assim, o fato é que não existe uma iniciativa governamental de uma campanha de prevenção. Tudo que vocês enxergam aí no dia a dia, normalmente é só todo trabalho voluntário de pessoas que se dedicam para ver se diminui a situação entre aspas, desgraça socioeconômica que nós convivemos. Né? Porque, na verdade, isso tudo é fruto de uma situação socioeconômica pobre, né? Miserável, muitas vezes. Então, por exemplo, agora nós também temos tido muitos acidentes com álcool etílico. Etílico não, o combustível, o etanol. Porque as pessoas não conseguem comprar o gás de cozinha e as pessoas começam a cozinhar com álcool combustível, e daí vem as explosões. Então, vocês podem ter certeza, toda vez que o gás de cozinha aumenta o valor, aumenta esse tipo de acidente, principalmente aqui no norte e nordeste do Brasil. Então, isso tudo é consequência de uma situação de pobreza, certo? Então, como é que a gente tira uma criança do colo da mãe que não tem ninguém para cuidar e que, na verdade, ela mora num vão único, onde a cozinha não é separada, porque o certo é separar a cozinha do resto da casa, mas ela não tem como separar. Então, realmente fica muito difícil. Né? Então, eu não tenho essa solução para isso. A solução para isso seria sair do estado de pobreza. Né? Então, mas todas as vezes que a pessoa tiver condições de separar a cozinha da sua casa, ela tem que fazer isso, porque é lá onde acontece. Então, isso é básico. Né? Não tem condição de comprar um protetor de tomada, coloca um esparadrapo. Então, quer dizer, a pessoa vai ter que usar da imaginação, da sua realidade, o que ela pode fazer para evitar isso. Estamos com uma criança lá, internada, queimadura de 3º grau, botou o dedinho na tomada. É falta de falar, de campanha? Não, é falta de atenção mesmo, de cuidado. Então, é uma questão de conscientização. Não é uma coisa simples.
por exemplo, vamos falar sobre campanha durante as festas juninas. É muito complicado, porque é uma coisa arraigada culturalmente, comprar os fogos, chumbinho, chuveirinho e dar para os seus filhos. Isso é muito complicado, porque os coleguinhas todos ganham. Então, o que não ganhar se sente discriminado. Vai ser péssimo. Por quê? Porque um chumbinho jogado no olho da pessoa pode cegar. Um chumbinho jogado no rosto da pessoa pode chamar uma marca para o resto da vida. Então, isso compete a nós, médicos, sociedade, meios de comunicação, e incrementando e falando, porque as mudanças são lentas e graduais. Né? Agora, vou dar uma informação importante. Sim. Fogos e fogueiras foram proibidos pelo governo no primeiro ano da pandemia. Sabe quantas internações a gente teve no Valfredo Gurgel, no CTQ, por esse assunto? 0. Então, é muito importante, sinal que funciona, uma medida governamental, funciona, muda tudo. Mas aí, só que vai ter que mexer com o segmento de quem vende fogos, com a indústria das festas, etc. Mas tem que ser mudado, tem que ser regulamentado. Agora, isso dá trabalho, e precisa de equipe especializada para isso. Vamos fazer um show pirotécnico? Não é só eu ter dinheiro para comprar os fogos de artifício, porque esses rojões, esses fogos mais potentes, eles mutilam. E tu perde uma mão, perde um dedo. Então, isso não é para gente leiga, ser vendido para leigo. Tem que ser vendido para a empresa que vai fazer um show pirotécnico. Por que vocês acham que Réveillon foi para o meio do mar, de uma balsa? É porque é mais bonito? Não. Questão de segurança, perigo. Então, na verdade, isso é uma questão cultural, e a gente percebe que, normalmente, os órgãos do governo sempre são sobrecarregados. Eles têm muitas coisas para fazer ao mesmo tempo e nem sempre estão atentos a esse tipo de assunto. Nós, enquanto sociedade, levantar a questão para fazer um debate, para poder provocar, poder fazer as melhorias. Doutor, só para a gente finalizar aqui, a gente imagina, né, que o atendimento aí a um paciente, né, queimado deve ser super delicado, principalmente por conta aí dessa característica, né, das lesões. Recentemente a gente teve um acidente aqui numa fábrica, né, de fogos, falando aí desse assunto dos fogos, né? E o CTQ recebeu várias pessoas aí nessa situação. Só para a gente ter uma ideia, que às vezes acho que realmente, como o senhor colocou aí, o cidadão em si, ele não tem ideia do que pode acontecer, né? Perder ali um dedo, uma lesão muito mais grave, né? Como é que acontece esse atendimento a essa situação dessas vítimas, né? Quando é uma situação tão delicada como essa? O CTQ ele é composto por uma equipe multidisciplinar, inclusive nós estamos com problemas seríssimos de RH, hoje, da parte de enfermagem, da parte médica. Para vocês terem uma ideia, hoje o nosso único CTQ do estado não tem um clínico, só tem cirurgião plástico, mas o atendimento em si, ele é feito por uma equipe multidisciplinar, muito complexa. Entra terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, uma equipe de enfermagem toda treinada, vários médicos, anestesista. É muito mais complexo do que se imagina, não é só tratar uma feridinha, uma queimadura, não. Então, a coisa é muito séria. Por isso tem que ser levado logo, se queima, para o médico, porque dependendo da situação, tem que ser internado e tem que ter uma atuação muito ativa para poder salvar uma vida, principalmente nas primeiras horas. Então, nós só temos um CTQ no estado, então ele é a nossa retaguarda, é a minha segurança para mim, para a tia Andresa, para o Edivan, para a governadora, enfim, para todo mundo. Agora, a gente precisa de uma porta aberta com o governo do estado para que as nossas necessidades sejam ativamente, imediatamente sanadas, e não aquela desculpa crônica, nós não temos condições, já atingimos o teto, não tem mais como contratar ninguém, porque isso não resolve. Porque na hora que alguém do interesse, né, desses órgãos, etc., precisar ser internado, vão sentir na pele o que é a necessidade da falta de estrutura. Então, nós precisamos de RH, nós precisamos de outras coisas lá dentro. Hoje, o CTQ ele é alta complexidade. Isso foi graças a um movimento interno de voluntariado nosso, enquanto população, enquanto equipe, melhorando as condições locais. Agora, nós precisamos da contrapartida do governo, nós precisamos do retorno para que a gente possa reinvestir, melhorar e realmente manter o status de alta complexidade, porque isso aí gera dinheiro do Ministério da Saúde para a Secretaria de Saúde. Agora, a gente precisa de repasse. Nós precisamos que isso seja visto de uma forma muito atenta. Maravilha. Doutor Marco Almeida, quero agradecê-lo. Muito obrigada pela sua presença e os esclarecimentos aí sobre esse Junho Laranja aqui no nosso Tribuna Livre. O doutor Edivan Martins, que está participando de um congresso, é isso, doutor? Tirou um tempinho aqui para nos agraciar aqui no programa. Edivan, foi um privilégio. A Andressa também. Obrigado.
Muito obrigada, a gente que agradece. Doutor Marco Almeida, cirurgião plástico, trazendo aí as informações, né, sobre esse Junho Laranja. Gente, pelo amor de Deus, consciência, né? Vamos brincar, mas vamos brincar com consciência. Tem que ter cuidado, Edivan Martins. Olha, eu conheço várias pessoas que se machucaram, viu, com relação aí à utilização de fogos de artifício, né? Queimadura é um negócio muito, muito, muito sério, gente. E você tem que estar atento, tá? Principalmente quando a gente fala aí com relação às crianças, né? As crianças que gostam ali daquela brincadeira, Edivan, né? Nesse mês de junho. E aí acaba se machucando, ó. Mais do que ir atento, né? Mais do que o olho aberto aí com relação às crianças. E a você também. Toma cuidado, tá? Cuidados em casa e o governo também, cuidado com a sua retaguarda, oferecer as condições necessárias para a equipe, né, que cuida de uma área que requer uma ação tão urgente, imediata, rápida, né? Um socorro ali urgente. Queimadura não é brincadeira, é aquela dor, enfim. E quando é em criança, mais grave ainda. Então, estruturar esse setor, estruturar esse departamento é mais do que necessário para que os profissionais desempenhem um bom serviço, um serviço de qualidade, mais do que eles já prestam, com as condições, às vezes até aquém das necessárias para que eles possam realizar o atendimento à população, né? Parabéns aí ao doutor Marco Almeida, um ícone nesse setor aí de queimados e também de cirurgias plásticas, né? Um grande profissional que trouxe aqui informações importantíssimas, cuidados necessários e providências governamentais para que a gente mais necessárias ainda. Mais necessárias ainda. Aí, você que vai acender sua fogueirinha no interior, quanto mais longe da capital, mais é complicado, né? Então, dobre os cuidados, que no interior a fogueira é muito tradicional, né? Isso, né? Essas tradições, ali, assim... assar um milho ali na fogueira. E tem uns gaiatinhos que soltam pega aquelas bombas... Aqueles rojãozinhos. Aquele rojão que Jesus! A fogueira se despedaça em 1 minuto, pedaço de pau para todo mundo. Ai, meu Deus do céu! Né? Então, essas brincadeirinhas é melhor evitar para que se evite um acidente maior, né? E queimaduras, e que não superlote esse setor lá no Alfredo Gugel. Exatamente. Está precisando de atenção, segundo o doutor aqui, né? Não só esse, como a nossa saúde como um todo aqui no estado. São cuidados assim, porque é aquele negócio mesmo, né? O menino, a criança cega. Às vezes a gente compra cerveja. É um segundo só, Edivan. Bota ali na cozinha. Lá vem um meninozinho engatinhando. Faz um movimentozinho ali na cerveja, a bicho estoura. Acidente. É um acidente. É como o doutor Marco Almeida disse, as tomadas, né? Mais do que importante, tem aquele tapadorzinho de tomate. Se não tiver, tem um protetor, bota uma fitazinha, um esparadrapo, uma fitazinha adesiva. E uma coisa muito importante que ele disse cozinha não é lugar de criança. Pois né? A gente vê muita gente, né, com criança no colo, menino realmente cego, uma panela, uma frigideira. Bateu aqui. Nossa. Aquele óleo quente, né? Queima e provoca realmente um acidente. Não apenas nas crianças, mas também os adultos, né? O pessoal que trabalha aí na cozinha. Todo cuidado é pouco e deve ser redobrado, porque é uma dor danada, viu? Sempre tem que ter cuidado, né? Cuidado sempre, principalmente com a nossa saúde. O sol queimando imagina no óleo quente. Imagine, ai Jesus, não quero nem pensar. Então vamos para o intervalo comercial. Bora. 11 horas e 14 minutos, vamos para o nosso intervalo comercial.